Ei, como vai? Tudo bem? Hoje eu quero trazer um tema aqui para nós, que é um tema que eu aprendi na época que eu fiz um curso de coaching, que é, não sei se vocês já ouviram falar sobre o coeficiente de adversidade. E aí eu vou trazer ele no contexto nosso das empresas, tá? Esse coeficiente de adversidade, ele foi criado por Paul Stokes, que é um consultor aí mundial global. E ele traz, né, o conceito de capacidade de superar desafios, superar problemas, que é o que a gente vive muito nas nossas empresas. E aí o primeiro ponto, né, sobre essa capacidade de resolver problema é a classificação de como as pessoas estão em relação a esse quesito, né? E ele faz uma classificação dessas pessoas em 3 grupos. Então temos os desistentes, temos os campistas e temos os alpinistas. Qual é a característica, né, do desistente? Ele olha para o problema e já desiste de cara, ele nem tenta resolver. Quantos são aí os desistentes que temos na nossa organização? Muitas vezes, a gente não está falando de cargo aqui, tá? Muitas vezes um líder é um líder que, dependendo do assunto, ele é totalmente fechado, né? A qualquer mudança e ele acaba sendo um desistente ali logo de cara. Aí no meio termo temos o campista, que é aquele que para alguns desafios, né, para pequenos desafios, ele avança, mas quando chega um negócio assim que requer um conhecimento novo ou que requer ali um pensar fora da caixa, que a gente fala muito nas organizações, ele acaba acampando no problema e esperando que o universo conspire ao seu favor e acaba parando no meio do caminho, tá? E aí vamos usar a simbologia mesmo da montanha, tá? O desistente nem inicia, né, a subida da montanha, o campista inicia a subida, mas em determinado momento ele acampa e ele não vai até o final. E quem vai até o topo do desafio e resolve e coloca lá a bandeira é de fato o alpinista, que a gente acaba relacionando isso com a terminologia de protagonista, que é aquele cara mesmo que desbrava, que resolve, que faz acontecer, que cria o algo novo. E aí o que é bacana nesse conceito do Paul, né, de coeficiente de adversidade, é que a gente pode desenvolver ser um alpinista, né? E aí ele traz os 4 passos, as 4 dimensões, vamos dizer assim, porque eu não entendo como passos, eles são ali mesmo, precisa dos 4, né? Então eles são ali os 4 aspectos que a gente precisa olhar quando a gente tem um desafio, sobretudo quando são desafios, aqueles momentos mais desafiadores, de fato, que a gente tem, seja na nossa vida ou no mundo organizacional, e que a gente precisa olhar para a gente não ficar acampando ou desistindo daquelas coisas que são mais difíceis, né, no dia a dia, porque vamos parar para pensar na delícia que é quando a gente resolve um desafio grande, né? Então, assim, vale a pena a gente investir nisso, não é mesmo? Então, o primeiro ponto que ele traz, e aí o conceito é o conceito do core, então vamos ficar com essa sigla, porque depois fica mais fácil da gente lembrar. É uma sigla que está em inglês, então o C, a gente está falando de control, então o nosso controle. Então, pensa assim, frente a um desafio, né? A gente vai olhar e vai pensar assim, o que nesse desafio, que parte desse desafio eu tenho controle? E qual é a parte que não está sob o meu controle, que são coisas adversas, né? Que alguns até falam assim, ciclo de influência. O que eu tenho influência nisso aqui? Porque é ali que eu vou colocar meus esforços. Não adianta a gente, vamos pensar no nosso grande desafio recente na humanidade, que foi a época da pandemia. Adiantava nós, que não somos cientistas, que estávamos trabalhando nas nossas organizações, falar assim: nossa, a gente vai atuar resolvendo o problema da pandemia. A gente não tem conhecimento, né, conhecimento, a gente não sabe muita coisa de ciências. Como é que a gente ia atuar ali fazendo as vacinas, trabalhando nas vacinas, né? A gente não tem. Então, a gente não vai atuar aqui.
Qual é o onde a gente tem controle? A gente pode usar máscara, a gente pode decidir ficar mais ao ar livre ao invés de locais fechados. Eu posso decidir ficar mais em casa. Eu posso decidir, ao invés de ir no cinema, assistir um filme no Netflix. Eu posso decidir cuidar mais da minha saúde para aumentar a minha imunidade, dado que eu não sei como que, quais são os locais que eu vou precisar ter contato e que eu vou ter acesso ali ao vírus. Então, se eu tiver com a imunidade bem trabalhada, bem desenvolvida, num nível legal, pode ser que eu até pegue, né, a Covid, mas eu fique bem, né? Eu não preciso ficar hospitalizado, enfim. Essas são coisas que fazem parte do controle. Pensando nos nossos problemas aí das organizações, a mesma coisa. A gente vai olhar primeiro para aquilo que a gente tem controle e o foco das outros aspectos tem que ser em cima disso, tá? Eu não vou olhar aquilo tudo nebuloso, porque eu não consigo discernir, né? E aí eu vou tentar atuar em tudo, e aí são coisas que eu não tenho o controle, e aí vão ser aquelas ações que a gente faz que não tem extrato, sabe? Que eu falo, que assim, eu não tenho valor, eu não tô colhendo nada com aquilo, só tô me esforçando por me esforçar e eu tô dissipando energia, né? Então, esse é o primeiro aspecto, ser do control. O segundo é o ownership. Então, a gente está falando de responsabilidade. Então, qual é a minha responsabilidade sobre esse problema? E aí é interessante, né, que no conceito ele traz assim: todos nós somos responsáveis, temos uma parcela de responsabilidade em tudo que acontece. Mesmo quando alguém vem, né, e, enfim, nos trata mal, ou acontece alguma coisa que a gente acha assim, foi a outra pessoa, foi um evento externo. Então ele até traz assim: olha, vamos facilitar essa história da responsabilidade. Então somos ali um terço da responsabilidade de qualquer problema, a gente pode se responsabilizar por ele. O outro um terço pode ser fator externo e o outro um terço é uma outra pessoa, tá? Então, a gente tem sempre uma parcela de responsabilidade frente a qualquer problema. Então, porque o primeiro passo da ação é a responsabilidade. Porque se você não se sente responsável, você não tem por que fazer aquilo, né? Você não tem por que movimentar. Você fica no lugar de vítima, né? Um alpinista jamais é vítima, tá? O que pode acontecer é ele reconhecer que ele não tem a capacidade de resolver um problema com as informações que ele tem. E aí, o que ele vai fazer? Ou ele vai buscar conhecimento novo, ou ele vai atrás de pessoas que ele sabe que tem aquele conhecimento. Então, a gente não está dizendo que o alpinista ele é sozinho, mesmo porque as pessoas que fazem o alpinismo, elas geralmente vão em equipes e fazem muito bem a divisão do trabalho, né? Porque afinal a gente está falando de vidas, né? Então, o alpinista, a gente nas nossas organizações, a gente tem que aprender a usar a força do coletivo. Por mais topo da hierarquia que você seja, se você é CEO, principalmente, porque não é você que vai fazer as coisas, né? Eu preciso ter alpinistas ao meu redor. Como é que eu desenvolvo os alpinistas ao meu redor, né? E esse lado da responsabilidade é, é um lado muito certeiro, né? Quando a gente fala de alpinismo, né? Quando a gente fala dos nossos alpinistas, eles precisam se sentir responsáveis, né? Porque a responsabilidade é o passo anterior da ação. Então, para qualquer dos desafios, né? Se chegou até nós, faz parte de nós, né? Ele é da nossa responsabilidade. E o que a gente faz com isso, né? Às vezes o passo é delegação. Não necessariamente você vai atuar naquilo, mas você deu o caminho, né, de resolver aquele problema. Então, para aquelas coisas que são relevantes, né, na nossa vida, a gente tem que se responsabilizar. A nossa saúde, o nosso bem-estar, né? Não estamos falando só de desafio do negócio, do produto. A gente está falando da nossa autorresponsabilidade, porque não somos seres separados.
né? A gente quer ser cada vez mais integral. E é muito interessante quando a gente exercita o core em todos os aspectos da nossa vida, em todos os desafios, seja no cuidado com, né, na educação dos nossos filhos, no cuidado com a nossa saúde, com o meio ambiente, somos todos responsáveis. Então, falamos aqui do ownership. O terceiro aspecto é o reach, é o alcance. Né? Os desistentes, eles costumam ser muito clássicos nessa questão de tempestade no copo d'água. É bem isso que o R traz. Porque aí a gente olha para aquele problema que quando a gente, né, vai dar um zoom nele ali, ele é um problema pequeno. Vamos pensar numa organização e vamos pensar que o nosso problema está na área de suprimentos, tá? Então a gente descobriu um pepinão, tá? Na área de suprimentos. O desistente, um líder desistente, um CEO desistente nessa empresa vai fazer o quê? Nossa, acabou a empresa. Acabou esse problema aqui, acabou a empresa. Como que vocês deixaram isso acontecer? Porque agora será o fim. Essas falas que percebe que é uma fala que pega o problema e traz ele para o todo, né? Esses são falas, é o conceito, o nível mais baixo desse reach. É quando eu pego o problema e eu levo ele para todos os aspectos da vida. Quando eu falo de uma organização, nossa, a organização vai morrer, será a falência da organização ter um problema na área de suprimentos. É como se afetasse todas as áreas da empresa, todos os aspectos da empresa, todas as potencialidades da empresa. Um desistente na nossa vida pessoal eu recebo um diagnóstico de uma doença e eu acho que eu vou morrer. Eu falo assim, não, já era, eu não tenho mais vida a partir do momento do diagnóstico. A gente não percebe, mesmo que o médico dê, né? Olha, é uma doença grave, você vai viver uma semana, você vai viver um mês, você vai viver alguns anos, né? Ainda. Mas o desistente vai olhar aquilo e muitas vezes ele morre em 3 dias. Porque ele não teve o discernimento cognitivo de olhar o real tamanho do problema. Né? Então, assim, a gente muitas vezes nas organizações somos desesperados, somos os desistentes nato, né? A gente olha porque ele fala assim, no, aquilo ali me sufoca, né? De um tamanho que eu levo para a noite na minha casa com a minha família, eu não consigo dormir por causa do problema, né? Sendo que o problema, gente, só amanhã que eu vou resolver ele. Por que tô trazendo? Você vê como é ineficiente? A gente é muito ineficiente na vida, né? Mas estamos melhorando, né? Estamos aqui para isso, não é mesmo? Mas assim, a gente precisa dar o tamanho certo, o tamanho adequado para o problema. Porque quando a coisa é muito grande, né? Ela é muito grande, é muito difícil de resolver. Né? É a mesma coisa de eu olhar para uma macro meta de 10 anos e falar, nossa, todos os dias eu vou buscar ela sem fazer um desdobramento de meta. É a mesma coisa. A gente está falando que a gente precisa desdobrar esse problema, olhar o tamanho dele, olhar ele sobre diferentes perspectivas, deixando ele do tamanho que ele é. Claro que ele pode ter interferências emocionais em outras áreas, mas a gente vai trabalhar para que a gente consiga deixar ele do tamanho que ele é, porque é a partir dessa significação do tamanho do problema, do tamanho que ele é, que eu posso desdobrar, que eu posso colocar um passo a passo, que eu posso colocar um plano de ação sobre ele e, de fato, conseguir resolver, né? Então, até agora a gente falou do controle, então você vai perguntar para o problema, olha ele de frente, qual é a parte que eu tenho controle, qual não tem. A parte que eu não tenho controle, eu vou esquecer, ele é um adverso, eu não vou atuar nele. Eu vou atuar onde eu tenho controle. 100% do meu esforço é onde eu tenho controle. Aí eu vou olhar e reconhecer que eu tenho uma responsabilidade, né? Porque esse é o passo da ação, é a permissão. Sou responsável, tique. Sou responsável por isso aqui.
qual é o tamanho da minha responsabilidade, o quanto eu consigo colocar de força aqui, né? E o quanto eu vou precisar delegar ou pedir apoio de outras pessoas. Aí a gente tem o terceiro aqui, que é o alcance. Qual é o real tamanho desse problema? Ele afeta quais áreas? Ele afeta em que, né? Tem muito disso aqui nas empresas do REIT. Quanto isso é em grana? Esse problema que você está falando está impactando em quanto na nossa margem? 0,1 ou 3 pontos percentuais? Esse problema vale quanto? Até quando a gente está aprovando projetos, né? Você está falando desse projeto maravilhoso, quais são os indicadores que ele impacta ou que você se compromete? Porque às vezes a gente não sabe muito, né? Ah, olha, pode ser tanta coisa. Não, mas então, para a gente dar um vai não vai nesse projeto, qual é o seu comprometimento? Quanto você quer alcançar? Quanto você se compromete aqui comigo que se eu te der 100 mil reais nesse projeto, o quanto você vai trabalhar, né? Qual é o trabalho, o tamanho do trabalho que você quer, você vai trazer quanto para a empresa em quanto tempo? Essa é uma saída também aí, né? Que a gente pode usar muito e eu acho isso fantástico, porque quando a gente coloca um número, mesmo que ele não esteja embasado com fatos e dados, porque ele é uma novidade, né? E a gente não vai deixar a novidade vir para o ar, porque eu não sei quantificar. Muitas vezes ela parece, a gente sente que ela é tão promissora, porque a gente tem outros dados, mas a gente não sabe quantificar. Então a gente pode ali se comprometer. Quanto a gente se compromete, vamos nos comprometer juntos, vamos dar as mãos e nos comprometer juntos com quanto a gente quer trazer. Então, esse é o tamanho ali, né? Qual é o tamanho? Eu materializo um pouco mais o que isso significa, né? O que ele traz, qual é o impacto desse negócio de fato. E eu isolo as outras áreas, eu isolo, né? Eu não preciso levar esse problema para a minha noite de sono. Eu posso resolver ele amanhã. Eu posso resolver ele, nossa, eu vou resolver ele só daqui uma semana, porque ele realmente não tem ali, quando eu olho para o que eu tenho controle, eu não tenho controle hoje, eu tenho controle só daqui uma semana, né? E aí já tá puxando o gancho do endurance, que é a temporalidade desse problema. Todos os desafios que a gente tem, eles são temporais, percebe? Vamos supor, eu tô no início das minhas férias e tá chovendo, e a previsão é de chuva nos próximos 3 dias. Eu posso falar, acabou minhas férias, o desistente vai falar, acabou minhas férias, que porre, que eu tirei férias e fiquei doente, às vezes com gripe, ou eu tirei férias, fui pra praia e tá chovendo, né? E aí eu falo, acabou minhas férias. Eu tenho 30 dias de férias e tô na maré baixa ali do down, né? Porque eu peguei 3 dias de chuva. O alpinista vai olhar para isso e vai falar assim: controlo São Pedro, não vai chover? Não controlo. Qual é a parte que eu tenho controle? O que eu vou decidir fazer no período de chuva. Ah, então eu tinha. E requer flexibilidade, tá? Então eu tinha previsto que eu ia para a praia bronzear e que eu ia fazer ali um Instagram com fotos bronzeadas no segundo dia. Não vou ter isso, né? Mas o que eu tenho? Eu posso aproveitar e ver se tem um museu para visitar na cidade. Eu posso ali, então, faz tempo que eu não assisto um filme com as crianças no Netflix, então vamos pesquisar filmes e a gente vai fazer aquilo que é possível. Ou, nossa, faz tanto tempo que a gente não toma uma chuvinha, vamos tomar uma chuva, dar uma limpada na alma, né? Essas são coisas que o alpinista vai fazer, né? Ele não vai se deixar contaminar, né? Por tudo isso, ele vai olhar o tamanho. E aí o último é o tempo, ele vai olhar a temporalidade. Esse desafio é o que eu tenho agora. Depois que eu supero esse desafio, eu tenho vida. Os alpinistas trabalham muito essa questão do autocontrole quando eles estão ali, né, passando por desafios, nevascas, ou mesmo ali, né, uma dificuldade com a pressão, com a respiração, estão cansados demais. O que que eles pensam? Eles pensam que vai acabar. Depois que eles chegarem no topo, acabou o sofrimento, né? Então o alpinista, ele não há, ele sabe
que aquilo tem um tempo para acabar, que aquele esforço, que aquela coisa que não tá boa, né, eu uso isso muito com meu filho que tem medo de vacina. Olha, são 3 segundos, né, que você vai sentir ali, né, e ele tem uma sensibilidade maior no corpo, então ele sente mais dor do que eu. Não adianta eu chegar para ele e falar assim: "Olha, você não vai sentir nada, é uma picada de formiga". Para ele, o alcance dele é maior do que o meu, no quesito dor da vacina. Então eu uso o recurso com ele o tempo. Então vamos lá, ó, para você é grande, mas vai durar 3 segundos. O que é para você sentir uma dor durante 3 segundos, ao invés dele pensar que isso não tem fim, que ele vai ficar ali eternamente recebendo aquela vacina e aquela dor que para ele é muito grande. Então, assim, é isso. E aí ele se sente mais seguro, né, e mais encorajado de passar por aquele desafio. Então, essas são as 4, né, os 4 aspectos que a gente deve olhar para os nossos desafios, para que a gente se sinta mais empoderado e com coragem de superá-los. Como que a gente pode usar isso nas nossas vidas, né? E utilizar isso mais nas organizações e nós, como líderes, trabalhar esse aspecto, né, do coeficiente de adversidade nas nossas equipes. Trazer essa clareza, à medida em que surge um desafio, né, eu trazer, poxa, mas você está me trazendo isso, vamos entender esse problema? Porque às vezes a pessoa chega esbaforida para nós. Ó, o tempo fechou, puta problema aqui para resolver, como que a gente vai resolver, né? Então, a gente trazer isso, né, essa clareza, né, facilita, né, a gente acaba facilitando o trabalho das pessoas, dos pares, né, aquele ombro amigo. Como é que a gente pode trazer o ombro amigo de uma maneira muito fortalecida, real, né, e assertiva na resolução dos problemas do nosso dia a dia?